O olhar copulatório. O olhar é provavelmente a atitude de sedução humana mais impressionante. Nas culturas ocidentais, onde o contacto do olhar entre os sexos é permitido, é frequente homens e mulheres olharem fixa e intencionalmente para uma potencial companheiro/companheira durante 2 ou 3 segundos, ao longo dos quais as suas pupilas podem dilatar-se, um sinal de extremo interesse. Depois, ele ou ela cerram as pálpebras e desviam o olhar. Queridos amigos, cá estou eu de novo. Obrigada por acederem ao meu canal. Eu sou a Jo Pereira. Obrigada por lerem. Se eu puder ajudar em algumas sugestões, ficarei muito feliz. E trago-vos um livro na sequência dos últimos livros que eu tenho lido. Foi sugestão do Goodreads e tem muito a ver com o tipo de livros que eu gosto, embora eu tenha gostos bastante variados. Neste caso, tem a ver com uma bióloga e antropóloga muito conhecida que se chama Ellen E. Fisher e chama-se Anatomia do Amor. Há vários vídeos no YouTube, eu já vi programas também da televisão desta cientista, investigadora, e muito interessantes, em que ela desenvolve uma teoria muito particular sobre o amor, o divórcio, o adultério. Para quem quer saber de uma maneira um pouco mais aprofundada porque é que estas coisas acontecem no ser humano, em comparação com as outras espécies, podem ler este livro. Não é um livro como um romance que se lê do princípio ao fim, não é assim tão fácil de ler. Eu acabei por optar pelo índice remissivo e fui ler pedaços da parte que mais me interessava e consegui captar algumas coisas, com certeza, dele para mim própria, para ficar para sempre, mas é um livro que se tem que ler várias vezes, não é fácil. Embora a escrita não seja muito complicada, não, mas é um livro que requer a sua atenção. Quem quer perceber um pouco porque é que há a monogamia, o adultério e o divórcio e refletir sobre isso, é realmente ler este livro. Ele, por exemplo, falou do orgasmo feminino, que decorre em evolução, e tudo o que acontece nos seres vivos, não só humanos como os outros, tem um propósito. E há teorias que, por exemplo, o orgasmo feminino é inútil, mas não, ela defende efetivamente que tem um propósito. Aquele pequeno órgão com muita sensibilidade que é estimulado durante a relação sexual e a penetração, encontro ao pelvis, em que leva a vários orgasmos, que as mulheres têm essa vantagem em relação aos homens, tem o propósito de aliciar, entre aspas, mais machos, mais portanto, indivíduos do sexo masculino para procriarem. Porque digamos, esse fluxo, esse clímax é gratificante para o macho, porque ele percebe que foi competente no seu trabalho em relação à fêmea. E isso fez-me pensar, comecei a refletir em que ela defende em que isso é gratificante, e eu concordo. Eu penso que nada mais que uma relação sexual que seja bastante compensadora de ambos os lados é bom para o ego de um como para o ego do outro, e isto no domínio dos humanos, que é mais complexo que, por exemplo, os chimpanzés, que são bastante semelhantes a nós. Aliás, a fêmea chimpanzé tem comportamentos muito semelhantes à fêmea humana. E fez-me pensar na mutilação feminina.
e sabia que a mutilação feminina é levada a cabo em África e no Médio Oriente, nomeadamente, embora não por todos, porque as mulheres assim o querem. Portanto, a propagação e a continuação desta tradição execrável é da parte das mulheres. E eu antes tinha pensado que era mais um ato machista, mas eu voltei atrás e pensei até que ponto, isto é uma teoria, até que ponto não é uma forma de penalizar o homem. Ou seja, é uma forma encontrada da parte das mulheres de demoverem os homens de procriarem e de quererem sempre fazer sexo, uma forma de penalização, porque o sexo em mulheres mutiladas não é a mesma coisa. Para já o órgão fica todo esfacelado e não há o mínimo prazer e há apenas dor. Portanto, é natural que o macho não, o homem, se sinta repulsa e só vá querer ter relações em último caso. Portanto, até que ponto esta tradição execrável não é uma forma de banir e evitar os machos, os homens, como em certas culturas em África, em que cortam os seios às mulheres para não ser atrativo da parte dos homens não se interessarem pelas mulheres. E eu penso que entrou um bocadinho nessa maneira de pensar. Foi isto que ela me fez pensar. Ela fala no adultério e, ao contrário daquilo que nós pensamos, ele é extremamente comum em toda a raça humana, como nos animais. Mesmo em casais que geralmente são as aves, são monogâmicas e fiéis, elas também são infiéis aos seus parceiros, pássaros ou masculino, ao seu pai dos seus filhos, que supostamente era, mas afinal não. Há várias experiências nisso. Há adultério que é, por exemplo, nomeadamente nas zonas da Itália, em que é aceito tacitamente, porque os rapazes não têm acesso a terem relações e fazerem o seu caminho de educação sexual, e então recorrem muitas vezes a mulheres mais velhas, talvez até turistas, para fazer o seu caminho, e há relações extraconjugais, e todos sabem. Mas esse assunto fica fechado, não é falado, é tabu, porque a vida já é demasiado complicada para que estraguemos dessa forma, não é? Ao estragar aquele segredo e aquele encanto, aquele fruto proibido. Ela desenvolve uma teoria a nível de bióloga, portanto, a comparação que nós temos é com as outras espécies e vem dar à nossa, como é óbvio. Eu vou recorrer a apontamentos que eu fiz. Faço sempre apontamentos do que escrevo, alguém de registar. Neste caso, tive mais dificuldade em fixar tudo que as mensagens que ela deu, resumidas, do que outros livros. Talvez porque tenho que ler o livro várias vezes. A teoria dela é que somos naturalmente monogâmicos, embora efetivamente haja homens com imensas mulheres, e há uma grande percentagem no planeta, não é? Porque certas religiões o permitem, e isso é vantajoso para o homem para propagar os seus genes. Há uma teoria que eu achei interessantíssima, ela faz uma das perguntas de um capítulo: sexo porquê? Temos os lagartos do deserto que geram clones de si próprios. Portanto, eles não perdem tempo com essa tática de sobrevivência e vão logo aos finalmente, clonam-se. Portanto, é uma boa pergunta. Até que ponto, para não perderem tempo, aos predadores não os atacarem, etc. As técnicas, ela diz, as técnicas de sedução são universais e tendem a ser semelhantes. Olhos nos olhos, grande sorriso, a paixão pode ser explicada pelas representações
engendradas na infância, ou feromonas, ou no próprio mistério. No ser humano funciona muito o aspecto de mistério. Os homens ficam atraídos por uma mulher misteriosa, e mais difícil as mulheres também, embora de uma maneira diferente. O adultério é muito comum em todos os países. Eles acontecem bastantes vezes. Leva muito, ao contrário que se dizem, não é só os homens que são infiéis, as mulheres também são, obviamente. Talvez homens sejam mais vezes, mas há adultério que é aceite tacitamente nas sociedades. Por exemplo, nos esquimós, as relações extraconjugais são ofertas de amizade eterna. Nos povos da Nigéria, mais de um homem é necessário para satisfazer a mulher. Portanto, há mesmo, na sociedade, é aceite que a mulher tenha vários homens, ou antes do casamento, experimente vários homens. Portanto, não é uma prática penalizada como na nossa sociedade. Uma coisa muito interessante que ela falou, que é bem verdade, a sociedade ocidental é penalizadora do lado sexual, é promotora do celibato. O sexo é pecado, isso vem da nossa educação romano-cristã. É promovido que a mulher, a virgindade, enfim, hoje já não tanto, mas ainda existe. A sociedade muçulmana é positiva a nível sexual, ou seja, Maomé promovia, achava que deveria haver sexo. Eu já tinha tirado essa ideia dos outros livros, tem uma concepção diferente em relação ao sexo. Talvez seja por isso é que as mulheres descobrem, porque eles estão sempre extremamente preocupados com a sedução feminina, com os olhares, enfim, tudo o que pode levar ao sexo, porque a sociedade encara o sexo como algo vivo e não criminoso. É um pouco contraditório, porque depois o adultério é extremamente penalizado. Em relação aos judeus, no início ela fala que não havia nenhum educação pejorativa, ideia negativa em relação ao sexo, a não ser mais tarde com o monoteísmo, com Abraão, em que veio pôr uma carga negativa em relação ao sexo, e isso veio propagar-se também para a nossa cultura ocidental. Portanto, há umas diferenças de mentalidade muito grande em relação à forma que nós pensamos, que ainda é bastante forte, especialmente quando aparece depois das revoluções puritanas, depois do protestantismo e mais no século XIX, há uma mentalidade mais castradora e mais negativa em relação ao sexo, enquanto, por exemplo, no século XV e XVI era normal haver amantes, havia uma liberdade até sexual muito grande, embora na Idade Média fosse penalizador por causa da religião católica, mas havia uma liberdade, as pessoas só tinham uma casa, os pobres, e tinham sexo à frente dos filhos. Depois, mais tarde, com a ascensão da burguesia e com a descoberta do amor romântico, não é um amor arranjado, vai-se para o lado radical, em que o sexo é uma coisa pecaminosa e que é tabu. Isso depois leva à histeria, a mulheres extremamente irrealizadas e com extremamente problemas, e mais tarde aparece o Freud para ver se resolvia todos estes problemas. Bom, a ideologia que o homem é superior à mulher, e que muitos acreditam, nem sequer se apercebem destas crenças, traz violência, a ideia comum acerca do homem e da mulher. Portanto, todas estas crenças que muitas vezes ninguém se apercebe, isso permanece inculcado nas nossas ideias e é inconsciente, e nós muitas vezes não temos capacidade no nosso dia a dia, muita gente, nem de aceder às nossas emoções, como aos nossos sentimentos, de os compreender. Há uma iliteracia emocional, e quanto mais perceber os dos outros. Eu
não vou dizer que não tenha saltado algumas partes do livro. É um livro muito interessante, abriu-me a cabeça em alguns aspectos, inclusivamente em relação aos nossos primos, tanto os gorilas como os chimpanzés. Estamos muito mais perto dos chimpanzés, inclusivamente a fisiologia sexual masculina é muito perto dos chimpanzés, que têm uns grandes falos, em relação, por exemplo, aos gorilas, que são mais pequenos, porque isso também tem um propósito procriador. Ou seja, o ser humano tem portanto, o falo do homem é desproporcionado ao seu corpo, tal, de alguma forma é igual ao do chimpanzé, na medida em que isso foi feito exatamente com o propósito de estimular as fêmeas e as cativar para ter várias relações sexuais. As chimpanzés são muito promíscuas e temos os bonobos, que então esses cedem tudo. O gorila já não é tanto assim, tem um corpo muito grande, grande músculo, é suficiente para seduzir a fêmea. Portanto, há um paralelo, ela é bióloga, é um paralelo humano com o paralelo animal, em especial incidência nos primatas, mas vai a outros níveis. É um livro interessante para se ter e para se ir lendo, quem gosta destes temas é bastante bom, mas não é um livro em que se consiga tirar o sumo, a conclusão logo de imediato, tira-se algumas, depois vai-se tirar mais à frente. É a sugestão que eu tenho. Ellen E. Fisher, Anatomia do Amor. Se caso não queiram ler, vejam os vídeos dela no YouTube, é muito interessante e exprime-se muito bem, embora só fale um bocadinho do seu trabalho, não fala tanto como aqui. Beijinhos, continuem a ler e até à próxima. Outro livro. Beijinhos.